Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a viúva de Naim. Desde os primeiros anos, aprendera com seus pais a lição do trabalho. As dificuldades daquele tempo não eram diferentes das angústias e dos problemas de todos os tempos. Desde cedo, a fim de garantir a própria sobrevivência. As atribulações da sua vida forjaram o caráter reto e honesto que lhe caracterizava a existência. Aprendera quanto pôde as noções da lei e somente não fez mais em virtude da necessidade de se dedicar às tarefas do lar e ao sustento dos seus. Era ainda jovem e as experiências da vida a levaram ao envelhecimento prematuro. Com a peste, que desolava muitos lares, perdera toda a sua família. Restava-lhe apenas uma prima de distante grau de parentesco, da qual não sabia ao certo o paradeiro. Ainda naquela época, seus caminhos cruzaram os de um jovem rapaz que a cortejara. Enamorou-se dele e logo viriam a contrair núpcias. Sua vida continuou a se distinguir pelo trabalho, agora com vistas a auxiliar o marido, que com o tempo, lógico, isso no seu passar do tempo, passou a explorar-lhe a juventude sofrida e desgastada que as experiências e intempéries dos anos se incumbiam de encerrar. Do consórcio matrimonial nascera-lhe belo menino, que lhe acalmava os dias tormentosos da sua vida. Era a esperança de dias melhores. Era a flor que renascia no pântano da sua existência, prometendo bem-aventuranças ao seu espírito sofrido e muito cansado. O mundo não compreende a grandeza das almas que servem ao anonimato. Muitos seres aureolados de luz escondem-se sob as vestes frágeis do coração, principalmente do coração materno, a fim de, no silêncio e no serviço do amor anônimo, promoverem e incentivarem o progresso, ou ainda, simplesmente transmitirem uma singela lição de amor. A criança que nascera era a sua experiência do futuro, a fé de Deus que se tornara visível e palpável em sua vida. Seu marido, em poucos anos, abandonou o lar em busca de aventuras, deixando-lhe a responsabilidade pela educação do seu filho. Mais tarde chegaria a seu conhecimento que o antigo companheiro perdera a vida na Samaria, em disputa por bagatelas cotidianas. Ana, esse era seu nome. Continuou ao longo dos anos, junto com seu filho dileto, no trabalho que a vida e a necessidade sempre lhe impuseram. Naim era uma cidade onde era difícil sobrevivência. Ana não se sentia à vontade para contrair novas núpcias, pois apesar de distante do entardecer da sua existência, o peso das pouco mais de 3 décadas que vivera era um grande fardo sobre seus ombros. Os anos haviam-lhe roubado o vício da juventude e sua saúde exigia mais e mais cuidados. Além do mais, seu querido filho foi se mostrando cada vez mais sensível e uma doença desconhecida ameaçou-lhe a vida em diversas ocasiões. Ana trabalhava para as famílias mais abastadas e o pouco que ganhava destinava-se a cobrir as despesas com a saúde ou com o aluguel da pequena vivenda que abrigava a si e ao seu filho amado. As dificuldades em qualquer época são elementos preciosos na economia espiritual. Tem por objetivo desenvolver as aptidões e promover o despertar da consciência, que de outra maneira ficaria adormecida indefinidamente. Ana ficou sabendo da notícia que a cidade fora visitada pelo profeta de Deus. Um jovem que, por tudo que se diziam dele, representava a esperança do povo.
da nação. Talvez, quem sabe, algum dia poderia conhecê-lo e, através dos seus ensinamentos e profecias, refazer a sua alma quebrantada. Bebendo da fonte sublime da verdade, ela acreditava, afinal, que assim deveria ser, como dizia o profeta de Deus. Esperava ansiosamente pelo momento desse encontro, e a sua alma, de uma certa maneira, pressentia que tal evento iria se dar em breve. Alguma coisa diferente, um indefinível sentimento a invadia, enquanto pensava no estranho profeta da Galileia. Seu filho, pela sensibilidade da saúde, encontrou-se em estado catalético. Dado o desconhecimento da época, julgara que a morte ceifara a vida do seu pupilo. Aquele pupilo, do seu coração, o arrimo da sua alma. Como seria sua vida dali em diante? O único filho, que era a esperança da sua vida, havia-lhe abandonado. O desespero intentou tomar conta do seu espírito, e ela entregara-se à angústia, que desfrutaria e viria destruir suas últimas reservas de energia. A morte física coloca o homem cara a cara com a realidade da vida. E diante da morte dos seus e da possibilidade concreta de morrer, todos somos levados a refletir acerca do valor da nossa vida. No estágio em que se encontra a humanidade, é ainda necessário o sentido dualista da vida. Morte e vida são etapas necessárias ao aprendizado e ao despertamento do amor que vibra em tudo. Ana, como mãe, desejou naquele instante a própria morte, em troca da vida do seu filho. Mas restava ainda uma esperança, a qual ela se agarrou com toda a força de que era capaz, de tudo que ela podia sentir. Quem sabe o profeta? Não havia mais tempo, entretanto. As exigências da lei determinavam que o corpo fosse sepultado, pois já se passara a hora prescrita pelas determinações de Moisés. Era o ocaso de uma vida, o fim da esperança. Mas, e o profeta de Deus, o homem da Galileia? Embora a dor da perda, orava intimamente quando o corpo da criança foi levado pelas ruas de Naim. Os curiosos seguiam o féretro, pois não encontravam nada mais interessante para fazer. Do outro lado, outra multidão. Vinham acompanhando um homem que diziam ser o representante de Deus. O Messias tão aguardado pelo povo hebreu. A esperança reacende-se no peito dessa mãe, que orava mais e mais intensamente, tentando a todo custo banir o desespero da sua alma sofrida. Quando ele se aproximou, era tarde. Era, na verdade, a tarde da alma dos homens. Ele parou e, olhando as faces marcadas daquela mulher, percebeu, nas profundezas da sua alma, o sofrimento de toda a humanidade, vítima da ignorância das leis da vida. Mirou então o corpo rijo, que era conduzido pelas mãos do povo, e viu ali que o espírito imortal ainda não abandonara a sua roupagem de carne. A criança ainda vivia. Estava apenas num estado sonambúlico, quando o espírito, afastado do corpo, porém a ele ainda ligado, reduz as funções orgânicas ao mínimo. Mas tal fato aquele povo não podia compreender ainda. Era um povo jovem, espíritos inexperientes. Ele orou. Com o tempo haveriam de compreender as leis da vida. Por ora, diante do sofrimento e da dor, não adiantariam explicações. O cérebro nubla-se diante do desespero. É preciso agir e agir com sabedoria espiritual. Envolvendo o corpo da criança com os eflúvios sagrados do seu amor, chamou o espírito de volta, que logo se apossou do corpo físico, demonstrando o poder do amor,
trouxe a criança rediviva aos braços da sua mãe. Era a vitória da vida na presença do amor. Vemos que sempre o amor vence tudo o que nós passamos. Vale a pena o amor. E dando continuidade a esse amor, nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Ouvia-se um estranho canto no ar. A sua voz era semelhante à voz das filhas de Sião, melodiosa, suave, terna. A música cantada mais parecia o sussurro das almas sofridas ante os problemas de qualquer procedência. Parecia um lamento, acompanhado pelos gorjeios dos pássaros que naquele dia pareciam festejar a vida, esvoaçando e fazendo coro com a voz da mulher que ousava pensar na felicidade. Não se pode dizer que a vida naqueles campos era exatamente diferente das experiências de qualquer lugar. Não. Dificuldades e provações fazem parte da morada dos homens, que deverão aprender a temperar suas vidas com a candura e o amor. Poderão amenizar, dessa forma, as provas pelas quais passam. A mulher, cantando com os pássaros e a natureza, trazia debaixo dos braços um cântaro vazio, para enchê-lo com a água abençoada que jorrava do poço cujo nome fora dado em homenagem ao patriarca Jacó. O cântaro era sinônimo da sua própria experiência do seu coração. À medida que cantava, relembrava seu passado recente, suas peripécias pelos caminhos tortuosos da existência. Não era assim tão diferente a história daquela mulher. A música que cantava fazia fundo para as lembranças que lhe queimavam a memória espiritual. Subia ao monte das dificuldades. Buscara desde cedo a felicidade nos braços do amor, porém por caminhos difíceis e sinuosos, desvirtuava o templo sagrado do seu espírito, dividindo-se ora aqui, ora ali, com os homens com os quais compartilhava a vida. Foram muitas as experiências que vivenciara. Entretanto, algo de indefinível permanecia dentro dela. Era um vago sentimento de inconformação e de vazio. Sua vida assemelhava-se àquele cântaro vazio que ela conduzia debaixo dos seus braços. Na aldeia de Samaria, ficara conhecida como uma mulher de várias faces. É que ela trocava de experiências amorosas com a mesma facilidade com que ela trocava de roupa. Seus companheiros, após um certo tempo, a abandonavam, sob vários pretextos, deixando-a entregue à nostalgia de uma vida sem objetivo. Sentia a alma ressequida, tinha sede. Não a sede de água que todos tinham. Fartara-se, porém, das experiências mal sucedidas. Andava em busca de algo que ela mesma não saberia definir. O atual companheiro vivia e viera para sua presença, deixando uma família constituída, a qual trocara por ela. Isso não era felicidade, pensava ela. De que lhe adiantaria tentar construir sua felicidade baseando-se na desgraça alheia? Ela continuava sua jornada pensativa. Entoava uma das canções tristes da sua terra. A natureza tocara-lhe profundamente a alma, sensibilizando-lhe todo o seu ser. Aquele momento de meditação seria o adubo da sua alma para as sementeiras do porvir. Não imaginava que a tão sonhada felicidade batia-lhe as portas do coração. Como todos os seres humanos, ela também desejava ser feliz. Tinha sede de viver em plenitude. Ansiava por algo que preenchesse o seu vazio existencial. Assim pensando, dirigiu-se ao poço de Jacó. Buscaria água para as necessidades do cotidiano. Ao se aproximar, viu que também vinham do poço alguns homens, pareciam judeus. Não sabia como se comportar na frente de judeus. Eram de cultura diferente e, apesar de suas
cidades serem tão próximas, imperava à época a determinação que proibia os habitantes das cidades samaritanas de ter conversas com judeus. A história havia separado nações irmãs, que se mantinham isoladas, graças ao preconceito e à disposição geral em acatar os costumes e a tradição. Apressou os passos para chegar primeiro ao poço antes que aqueles homens pudessem alcançá-la, e partir logo após encher o seu cântaro. Mas há sempre mais. Na história de todos os tempos, de todos os homens de qualquer lugar, um sentimento de repente envolveu-lhe o coração. Não sabia ela que entre aqueles homens estava o Filho do Homem, o embaixador da esperança. Dirigia-se também para o poço. Sua aura havia tocado a intimidade daquela mulher, produzindo-lhe um bem-estar surpreendente. O coração da mulher batia descompassadamente. Por que estranho mistério estava assim tão alterado o seu organismo? Seus pensamentos pareciam fervilhar, como se algo a penetrasse intimamente, arrancando do seu ser em estranhas recordações. A música silenciara de seus lábios e ouviu uma outra música, mais sublime e mais elevada. Pássaros beijavam felizes enquanto a natureza parecia resplandecer ao seu redor. Tudo se preparava para receber a fecundação da vida. Os homens se aproximaram do poço do patriarca hebreu, encontrando a mulher que enchia seu cântaro desconcertada. Ela não sabia o que lhe acontecera. Contudo, aquele era um momento único na história da sua jornada pelos séculos. Sem que esperasse, um dos homens lhe dirige a palavra contrariando o costume dos judeus e samaritanos. Mulher, principiou ele. Ela estremeceu. Palpitava-lhe o coração enquanto gotas de suor desciam-lhe pelas faces. Mulher, dá-me desta água de beber, disse o estranho judeu sem hesitação. Ela ousou levantar o seu olhar em direção ao homem, ao Filho do Homem. Era jovem, cabelos encaracolados, desciam-lhe sobre os ombros. Olhos amendoados refletiam a bondade e o brilho dos sóis. Seus lábios entreabertos pareciam sussurrar estranhos hinos que não saberia repetir. Mas, Senhor, a voz da mulher ficou embargada diante da emoção que tomava conta de si. Mulher, repetiu o bondoso, tenho sede, dá-me desta água de beber. Por momentos, estranho silêncio se fez sentir em toda a natureza. Como poderia ele, a fonte da água viva, estar com sede? Como poderia a água viva sentir a boca ressequida? Mulher, dá-me desta água de beber. A voz daquele homem ainda ressoava em seus tímpanos quando sentiu seu olhar rasgando-lhe a alma, realizando uma cirurgia em seu coração dilacerado. Senhor, como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou uma samaritana? É que o amor não encontra fronteiras. As posições, títulos, hierarquias e nacionalidades perdem importância diante da figura do amor. Ah, mulher, mulher, quem dera tu me conhecesses. Era o divino em busca do humano. Se o homem conhecesse o amor, por certo não estaria perdido em meio às sinuosidades do caminho. Sua alma encontraria a saciedade. Se tu me conheces, tu mesmo é que me pedirias, e eu lhe daria uma água que, se a tomasse, jamais teria sede novamente. Senhor, balbuciou a mulher, dá-me então dessa água divina. Na verdade, te digo que aquele que bebe da água que eu lhe der, de seu interior arrebentarão rios de água viva e jamais terá sede. A voz do mestre ressoou pelas campinas atrás do véu que separa a realidade da vida. Mensageiros de luz iam e vinham, realizando no espaço uma apoteose de luz, a dança do amor, brindando a nova era que se estabelecia. Sem barreiras,
sem sacerdotes, nem templos de pedra, a nova religião do amor era estabelecida no templo do coração, tendo por altar a própria natureza que em festa recebia as vibrações do Rabi, o Verbo de Deus. Estremecendo, a mulher deixou escorregar o cântaro, que não mais satisfazia suas necessidades, e abriu-se inteiramente para receber a água viva que iria transformar por toda a eternidade o seu destino. A grandeza e a solenidade daquela hora só podem ser compreendidas por quem já viveu ou que gostaria de viver. Impossível ao vocabulário humano descrever as cenas de beleza imortal que se passaram no cenário das terras do Jordão, de Cafarnaum, de Betsaida, de Samaria ou até de Judá. Ante a presença do amor, a mulher da Samaria viu-se vencida. Quedou seu espírito ante as torrentes de água viva que eram derramadas em sua alma. E a partir daquele momento, a humanidade pôde conhecer a força viva da fé que, através daquela mulher, irradiou-se no mundo. Primeiramente entre os samaritanos, e mais tarde, naquela mesma vida, em outras tantas vidas, foi o seu exemplo sublime que tocou corações de muitos povos, porque imortalizado nas páginas sublimes do Evangelho do Senhor. Heroína da fé e da virtude, após o encontro com o Mestre, arregimentou forças e distribuiu o seu coração em doação plena de amor, num hino de exaltação à fonte fecunda e infinita do amor de Jesus. Ante as transformações pelas quais o mundo deveria passar, as palavras de Jesus há 2000 anos nas passagens da Judéia representam um marco e um incentivo ao progresso humano. A mensagem inserida na história da mulher samaritana é o apelo à inclusão, vítima da discriminação religiosa e social segregada pelos donos da religião e os nacionalistas de sua época. Representante do poder temporal, a mulher de Samaria viveu momentos interessantes, decisivos e importantes para todos nós que buscamos em sua experiência a inspiração para as experiências que vivenciamos. O preconceito gerou a segregação, o gueto, a dificuldade de integração. Samaria trazia na história o retrato de uma época. Não havia sequer um ponto em comum entre os costumes sociais samaritanos e judaicos. O retrato da anarquia era o mais próximo que o judeu conseguia esboçar a respeito dos seus irmãos samaritanos. E foram os samaritanos rejeitados, expulsos da convivência social com seus irmãos de genealogia. Os judeus, mas ambos os povos, ainda assim, guardavam a fé no mesmo Deus e Senhor. Ao eternizar a passagem da mensagem da mulher samaritana nas páginas do Evangelho, o Mestre que deixa bem claro para todos nós que ele, o Rabi de todos nós, trazia uma mensagem inclusiva. O Evangelho é inclusivo. Jesus sempre desafiou os preconceitos e o status quo, convidando para a ceia com o Pai aqueles que honraram os próprios apóstolos. Da mulher samaritana ao endemoniado gadareno, de Maria de Magdala a Zaqueu o publicano. Jesus sempre se confraternizou com os marginalizados da sociedade judaica. Ao abrir as portas para o diálogo, a convivência e a reintegração social e espiritual com o povo de Samaria, Jesus quis deixar transparente a possibilidade de conviver com as diferenças. Não havia na época, quanto não há hoje, a necessidade de diferenciar, separar ou rejeitar aqueles que pensam, agem ou têm comportamento diferente do nosso. A mensagem de inclusão é de uma clareza sublime. Não há como segregar, não há como exaltar as diferenças, muitas vezes criadas e mantidas pela ignorância das leis da natureza. E Jesus, de forma sábia, já lançava as bases claras e morredoras da política divina. Já há 2000 anos era tempo de inclusão. Graças a Deus, graças a Jesus. Até o próximo vídeo.